Oi, gente, meu nome é Lorena. Bem-vindos a mais um vlog. Vamos ler então A Lâmina da Assassina, seguindo aí, né, a série de releitura de Trono de Vidro. Como vocês já devem ter visto, o último vlog, que era para ser um vlog do livro 2, flopou, não consegui gravar. Então vou fazer diferente com esse da Lâmina da Assassina. Eu tô lendo ele aqui no Kindle, que eu não comprei ainda, e ele tá no Kindle Unlimited. Então, enquanto eu não compro, eu vou lendo por aqui mesmo, porque eu tenho a assinatura. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, para não dar o mesmo problema do outro vídeo, que eu acabei esquecendo de gravar, enfim, eu vou atualizando esse vlog aqui a cada mais ou menos 50 páginas, ou mais, se eu conseguir ler mais páginas durante o dia. Então eu já tô aqui na página 53 e por isso eu decidi começar o vlog de uma vez para não acontecer o que aconteceu no segundo vídeo. Então, a Lâmina da Assassina, ele é como se fosse uma ponte entre, eu tô com os livros aqui, é como se fosse uma ponte entre o segundo livro e o terceiro. E é uma sacada até bem boa, porque, bom, o segundo livro foi, na minha opinião, meio que um pouco ruim, né? Vocês devem ter visto lá no vídeo que eu fiz falando a respeito. Ah, esqueci de avisar, esse vídeo tem spoiler, tá? Eu vou dando spoiler de tudo que eu tô lendo. Então, se você ainda não leu A Lâmina da Assassina, pare o vídeo porque ele tem spoiler. Então, no primeiro livro, apesar da primeira parte ter sido ruim, a segunda foi boa. Só que, se a gente tivesse pulado do segundo direto para a Herdeira do Fogo, acho que é Herdeiro do Fogo mesmo, né? Que teoricamente seria o terceiro, não daria para a autora colocar pra gente tudo o que aconteceu aqui em A Lâmina da Assassina no passado, né, da Celina, porque eu acho que ela deveria ter feito isso no início desse livro aqui, no início do livro 2, que foi bem parado, não aconteceu nada, e mesmo assim acho que ia ficar corrido, não ia dar para explicar direito, porque A Lâmina da Assassina nada mais é do que vários contos em momentos diferentes da vida da Celina antes de começarem os eventos aqui de Trono de Vidro. Então a gente descobre por que aqui em Trono de Vidro ela foi resgatada lá na mina de sal. E a gente vai descobrir em A Lâmina da Assassina como que ela foi parar lá, como que era a vida dela como assassina antes dela ser escravizada e eventualmente se tornar campeã do rei. Então é tudo que aconteceu para trás na vida dela. Então eu acho esse livro bom porque não teria como a autora incluir tudo que a gente tem aqui na Lâmina da Assassina nos outros livros. Acho que ia ficar muito pouco explicado, né? Porque o primeiro conto aqui é A Assassina e o Lorde Pirata. Então, ela nem era apaixonada ainda pelo Sam, que é uma pessoa que ela cita muito, que ela bate muito na tecla nos primeiros dois livros, mas a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que ela teve com ele, se ela namorou com ele, se ela foi só apaixonada, a gente não sabe. E aqui, na Lâmina da Assassina, a gente já começa com ela e o Sam tendo que fazer uma missão, e aparentemente os dois não se suportam. Então, pelo que eu me lembre, né, porque eu estou relendo, eu lembro muita pouca coisa, inclusive eu nem me lembrava de que ela e o Sam não se davam bem. Achei que eles sempre tivessem se dado bem, mas pelo que eu vi aqui não foi bem isso. Eu acho a escrita da Sarah J. Maas, continuo achando, né, muito boa, e nesses contos aqui não são diferentes. Ela tem uma criatividade muito grande, assim, é incrível de ver como que ela pensou muito bem, assim mesmo, nesse mundo, como ele é vasto, como tem detalhes e coisas que acontecem fora dali de Adarlan. É um mundo muito grande, então a gente vê que tem muita coisa para ser explorada, e eu acho que vai ser uma leitura bem promissora a Lâmina da Assassina, e para mim já começa com esse ponto positivo. O que tem aqui não daria para ela colocar de pouquinho em pouquinho nos livros, ia ficar mal explicado, não ia ter tantos detalhes, e a gente precisa, né, se aprofundar um pouco mais nesse passado da Celina para agora, porque agora que eu me lembre, na Herdeira do Fogo, a gente vai começar a entrar mesmo ali nas intrigas do porquê que houve a guerra, de como que a magia foi extinguida,
Então, para a gente ficar sabendo disso, é necessário a gente saber o que aconteceu no passado. É necessário a gente saber como que a Celina foi resgatada, né? Porque aqui no final do segundo livro a gente descobre que ela é a herdeira mesmo do trono de Terracem, mas a gente não sabe como que ela virou assassina, a gente não sabe como ela foi parar em Adarlan. Então, acho que aqui na Lâmina da Assassina já vamos começar a ter um pouquinho dessas respostas, um pouquinho mais do passado da Celina, e eu achei que foi ótimo. Eu tenho esse livro mesmo como uma ponte do livro 2 para o livro 3. Ele não faz parte da série original. Se você resolver pular da Coroa da Meia-Noite para a Herdeira de Fogo, você já vai direto do 2 para o 3 e acaba não perdendo nada. Só que eu acho que vai faltar um pouco de detalhes da vida da Celina. Se você não lê a Lâmina da Assassina, não tem problema, mas é uma leitura, como eu disse, muito válida, porque vai ter muita informação aqui que depois que eu me lembre, talvez tenha alguma coisa aqui na Lâmina da Assassina que vai ser crucial para os outros livros, não lembro agora, então eu vou ter que terminar de reler para quando eu for fazer um veredito da série inteira, eu consiga falar se esse livro aqui faz ou não diferença. Para mim, atualmente, a Lâmina da Assassina não é que ela faz diferença para a leitura em si, para o andamento, mas acrescenta muita coisa que eu gostaria de saber antes de passar para a Herdeira do Fogo. Então é isso, eu tô bem no comecinho, então, no primeiro conto, a Assassina e o Lorde Pirata, a Celina e o Sam estão fazendo uma missão bem distante de Adarlan mesmo, negociando com o pirata, e até o momento eles estão negociando escravos, mas a Celina não tá muito afim de fazer isso não, ela tá tramando alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é. Então é isso, vou terminar essa atualização aqui, eu pretendo ler mais 50 páginas, hoje é terça-feira, dia 20... Ai, cadê meu celular? Tá gravando. 22, eu acho. Terça-feira, dia 22. E eu comecei a ler ontem, li 53 páginas e hoje eu pretendo ler mais 53 e assim que eu terminar eu volto para fazer a atualização. Oi, gente, terminei o conto então da Assassina e o Lorde Pirata. Eu gosto bastante desse conto. Eu não lembro se a primeira atualização que eu fiz eu já tinha terminado ou eu estava terminando. Mas eu gosto bastante desse conto porque ele tem muita ação. E eu gosto que a Celina já começa a demonstrar ali, né, que ela sempre foi desse jeito, sempre foi impulsiva, sempre fez as coisas do jeito que ela queria, né, da forma que ela queria. Então aqui na Assassina e o Lorde Pirata, a Celina basicamente vai com o Sam para essa missão e chega lá, ela descobre que a missão é para transportar escravos para Darlan. Então ela não concorda e fala que vai libertar os escravos e é o que ela faz lá um plano com o Sam muito doido de enganar os piratas e libertar esses escravos e ela acaba conseguindo. O conto é bem rapidinho, não tem nem uma hora, tem 6 capítulos só, bem curtinhos, e é basicamente isso, eles chegando na missão, descobrindo o que eles vão ter que fazer, e eles têm um dia só, né, porque teoricamente os escravos chegariam num dia e já seriam despachados no outro. Então, ali durante a noite, ela tem esse plano mirabolante de libertar os escravos. Depois, o segundo conto que eu já terminei é A Assassina e a Curandeira. Então, a Celina chegou a Darlan, ela foi punida pelo que a gente vê aqui, por ter libertado os escravos. O Sam também foi punido, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente só sabe que o Arobin, vou falar Arobin, mas acho que se pronuncia Arobin, ele machucou muito a Celina, bateu nela como punição, né, porque ela fez ele perder muito dinheiro libertando esses escravos. E também agora parece que há uma rixa entre os piratas e o Arobin, eles se tornaram inimigos depois disso que aconteceu. E aí ele despachou a Celina para um suposto deserto, onde ela vai treinar com outros assassinos, mas eles são chamados assassinos silenciosos. E pelo que eu tô percebendo aqui, pelo que eu me lembro, são muito perigosos e ia ser bem difícil a Celina ser aprovada nesse novo forte dos assassinos, então ele mandou ela para lá como punição, mas antes disso ela passou por uma cidadezinha que é onde se passa o conto da assassina e a curandeira, e pelo que eu me lembro, essa curandeira ela vai aparecer aí depois, lá pelo quarto ou quinto livro. Eu não sei se eu estou enganada, mas pelo que eu me lembre, a Irene, aqui ela tá com o nome de Irene, mas depois ela vai ser a Elide, eu acho, né, se eu não estou muito enganada.
Enfim, eu já terminei o segundo conto também. O segundo conto é mais curto que o primeiro, porque a Celina tá só de passagem por 1 ou 2 noites nessa cidadezinha que tá ali meio que esquecida. E essa garota Irene trabalha na hospedagem onde ela está ficando. E ali acontece uma coisa ali, os caras tentam atacar a Irene, aí a Celina ajuda ela, as duas acabam que travando ali uma conversa, não é nem uma amizade, e o final do conto é a Irene seguindo para onde ela tinha que seguir. A Celina deu ali um incentivo, né, para ela, um incentivo moral e também financeiro, porque a Irene estava ali simplesmente porque acabou o dinheiro dela, ela queria ser curandeira em outro lugar, mas ali o dinheiro dela acabou e ela acabou ficando, né, trabalhando ali naquela pousada. E aí a Celina seguiu pro deserto para encontrar os assassinos silenciosos, a Irene seguiu para onde ela tinha que seguir. E agora então eu estou no conto do A Assassina e o Deserto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Que eu esqueço o nome dos contos. E esse é um dos maiores até. Agora é a assassina e o deserto. Então ela tá lá treinando com esses assassinos. E o Arobin pediu para ela. Pediu não, né? Ordenou que ela só voltasse com uma carta de aprovação do mestre mudo. Esse forte, né, desses assassinos silenciosos, tem alguns assassinos que fazem votos de silêncio. Esse mestre mudo, ele não fala nada, ele só se comunica através de gestos. Tem alguns lugares que precisa ficar totalmente em silêncio, em outros é só o barulho das espadas. E a Celina já chegou, já enfrentou um deserto assim caótico, quase que ela morre de tanta sede, desidratada. E agora ela tá treinando, ela conheceu uma assassina que é a Ansel. E eu, pra falar a verdade, eu não lembro de nada desse conto. Eu lembro que vai acontecer alguma coisa aí entre as duas, mas também não lembro o que. Eu só sei que ela já chegou lá, já fez um treinamento com a Ansel, aí apareceu um outro carinha aqui, que é o Elias, que eu também não lembrava, então assim, não lembro de nada. Então foi isso, ela libertou os escravos, foi punida, foi mandada para o deserto vermelho e agora ela tá nesse exército em busca da aprovação do mestre mudo para ela conseguir voltar para Darlan. Os cantos dos pássaros. E é isso, então eu tô no capítulo 4. Esse conto, ele é bem longo. Ele é um dos mais longos, ele tem 12 capítulos, porque o próximo também tem 12 e o último também tem 12. Acabei de ver. Então, o que eu acho? Que os 2 primeiros contos foram para dar uma ambientação no que ia acontecer para o desenrolar da história nos próximos. Então, eu sei que após esse deserto, a Celina vai voltar para Darlan e o final desse livro aqui é quando ela foi presa, que é teoricamente aonde começa a série mesmo, o Trono de Vidro. Porque aqui no final desse livro ela é presa e levada para as minas. No primeiro, no início da série, ela é resgatada lá nessas minas onde ela ficou presa por um tempo. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o conto hoje, eu vou começar a trabalhar agora, eu tô com muito trabalho a ser feito, então acho que eu vou levar o dia todo e talvez eu leia à noite, então hoje eu não vou conseguir vir atualizar. Mas é isso então. Oi, gente. Então terminei a Assassino e o Deserto e já comecei a Assassino e o Submundo. Na Assassino e o Deserto, a gente teve aí a traição da Ansel com a Celina. Ela ficou lá treinando com os assassinos silenciosos, acabou conseguindo a aprovação do assassino, que foi o que ela foi lá buscar, né, a carta de aprovação, mas antes teve todo um sururu. A Ansel, que se tornou amiga dela, acabou traindo os assassinos silenciosos e, consequentemente, ela traiu a Celina também. E aí, nesse meio, teve que ela conheceu lá a cidade de Chandria, que ela conseguiu uma seda de aranha, que eu sei que depois vai ser importante na história, ou pelo menos vai entrar, né, como uma coisinha aí, um tchan pro último conto, mas ela passou ali um tempo, acho que foi um mês, ela passou com os assassinos silenciosos, e ela acabou ficando amiga da Ansel, conseguiu treinar com o mestre mudo, né? Ele ensinou para ela muitas coisas, assim, muitas técnicas de luta diferentes, baseadas no movimento dos animais, de cobra, enfim. E aí esse conto, ele é muito legal,
passa bem rápido também, mas não é um dos meus favoritos, assim, eu não consegui me conectar tanto assim com aqueles assassinos silenciosos. E aí agora a gente tá em Assassino Submundo. A Celina voltou pra Darlan, né? Ela reencontrou com o Sam, inclusive, descobriu que ele também foi punido pelo Arobin, mas a punição que ele recebeu foi bem mais leve que a dela, digamos assim. O Arobin acabou percebendo que o Sam e a Celina estavam tendo uma aproximação ali, e ele então resolve punir o Sam, colocando ele para fazer coisas não tão legais, como ficar acompanhando cortesãs, ficar fazendo segurança de algumas das meninas ali no baile, enfim, coisas que o Sam não gostaria de fazer. Mas o que eu tô percebendo aqui é que a Celina, às vezes, ela é um tanto quanto fútil, assim, sabe? E ela se coloca muito como... Ela é meio contraditória. Uma hora ela é a maior assassina de Adarlan e na outra ela tá preocupada com coisas tipo vestido e comprar lingerie, sabe? Eu acho que a autora tenta humanizar ela de todas as formas possíveis, né, para o leitor esquecer que ela é uma assassina sanguinária, mas acho que tem horas que acaba não colando muito, porque, por exemplo, aqui em Assassino Submundo, a gente vê que ela vai cometendo erros, e erros que poderiam ser fatais para ela e que não condizem com uma assassina que é tão boa. Claro que a gente tem que contar com os contratempos, porque senão não teria porquê do livro existir, se a gente não tivesse essas reviravoltas, né? Mas eu acho que às vezes são reviravoltas que é o temperamento da Celina que estraga tudo, sabe? Ela acaba sendo burra em alguns aspectos, assim. Eu já cheguei no conto do tô terminando a Assassina e o Submundo, e ela e o Sam se desconectaram então da guilda dos assassinos do Arobin. Eles pagaram todas as dívidas que eles tinham e foram morar em outro lugar. O Arumi não aceitou muito bem, né, essa saída da Celina e do Sam, que eram os dois melhores assassinos que ele tinha. Então o leitor fica meio assim, será que ele aceitou mesmo? E aí acaba aparecendo um contrato, né, fora da Guilda dos Assassinos, como se fosse um contrato por fora para o Sam e para a Celina, e eles estão contando com isso para eles poderem sair de Adarlan, irem viver em outro lugar, fazer um novo recomeço. Só que para mim, eu não sei se por já ter lido ou por estar muito na cara que ia dar merda e que era uma armação. E é uma armação. A gente acaba descobrindo que estava tudo planejado para o Sam ser capturado. E ele é capturado. E assim, tem muita gente que fala que chora muito lendo esse livro. E é por isso, o Sam é um personagem muito querido, a gente acaba se apegando muito a ele, e infelizmente ele vai ser capturado nessa última, o que seria a última missão deles em Adarlan, como os assassinos ali da região. Eles têm que matar o maior lorde do crime, os dois no caso, né? O primeiro no comando e o braço direito dele. Então eles traçam todo o plano, mas acontece que na hora de ir para matar um deles, o Sam decide ir sozinho e ele acaba sendo capturado e morto. E é muito triste essa parte. É muito triste quando a Celina se dá conta de tudo que deu errado e quando ela vai até ele, né, para descobrir o que foi que deu errado. E aí o corpo tá ali, o Arobin já resgatou não, né? O Lorde do Crime deixou lá no o corpo com o Arobin como um aviso, assim, para mostrar o que aconteceria se eles atravessassem o caminho deles de novo, né? Mas a gente vê que o Arobin tem uma relação doentia com a Selena, uma relação completamente assim abusiva, e que a Celina acabou infelizmente caindo nas garras dele, né? Porque o Arobin foi quem resgatou ela quando ela tinha só 8 anos, e pelo que a gente está vendo aqui, quando ela tinha 8 anos, o rei de Adarlan marchou para Terracem, que era onde ela vivia com a corte dela, e ele dizimou aquele povo inteirinho, toda a família dela, e restou só ela. E quem achou ela foi o Arobin, e ele levou ela lá para a Guilda dos Assassinos e cuidou dela todo esse tempo. Então, aqui no livro, inclusive, é descrito que ela não sabe se é uma relação de pai e filho, de amigo e amiga, de tio e sobrinha ou de amantes.
Então, às vezes fica até meio pesado, assim, porque a gente não sabe se o Arobin deseja ela ou se ele quer muito proteger ela, sem essa parte do desejo. E a Selena, infelizmente, ainda tá muito amarrada com o Arobin e a gente percebe que ele é um cara, assim, muito perigoso. E, infelizmente, não tem como a Selena ver isso, né? Ela foi resgatada por ele com 8 anos, então ele pôde manipular ali aquela criança até ela crescer. Então ele sabe todas as fraquezas dela, sabe quando ela vai explodir, sabe das coisas que ela mais gosta. Então por isso que ele pode comprar ela com presentes a todo tempo. Ele fica manipulando ela, isso dá um ódio assim no leitor. Mas é isso, eu acho que às vezes a Celina ela é muito impulsiva, ela estraga muitas coisas. Mas vamos ver agora qual vai ser o fim dela. Eu acho que eu lembro mais ou menos, né? Então deu tudo errado nessa missão. O Sam morreu e a Celina foi capturada. A gente já começa aqui o último conto com ela já na carruagem presa, indo para as Minas de Sal, que é onde ela foi condenada a ficar. E é isso, vamos para o próximo conto e aí eu volto para encerrar o vlog. Olá! Estou fora do cenário, decidi finalizar o vídeo aqui mesmo, geralmente meu cenário fica ali, mas eu tenho que arrastar algumas coisas, montar, e eu já quero finalizar esse vlog, porque eu já terminei, então, o livro A Lâmina da Assassina. Considerações. Como eu disse na última atualização que eu fiz aqui de leitura, no conto A Assassino e o Submundo, a gente tem um pouco da relação que a Celina tem com o Arobin, que é o mentor dela, que no caso resgatou ela quando aconteceu o que quer que tenha acontecido com ela na corte onde ela morava. E eu achei esse relacionamento totalmente complicado que os dois têm. Acho que isso foi o que levou a Celina a ser do jeito que ela é, porque ela foi moldada para ser assim. Mas no fundo a gente ainda tem um pouco dela como pessoa, assim, ela não nasceu assassina, né? Então, o que eu acho? Que parte da forma como ela age, parte das coisas que ela faz, tem a ver com o treinamento que ela recebeu, né? A infância que ela teve depois que ela foi resgatada e levada ali para aquela casa cheia de assassinos. Então, por outro lado, eu acho que ela mete muitos pés pelas mãos às vezes. Mas isso eu tô falando da personagem, porque o livro como um todo é muito bom. A autora tem muito domínio do mundo, né? E você vê que ele é muito vasto, tem muita coisa, muitos povos, muito ainda por vir. E eu gosto da Sarah J. Maas porque ela vai entregando aos poucos. E isso não impede que a gente entenda o que está acontecendo. Não é porque tem vários continentes ali, outros povos, outras culturas, outros seres mágicos, que vai ter tudo em um livro só. O leitor apenas sabe que tem e o que a gente precisa saber naquele momento é aquilo. E a gente vê que ali, Forte da Fenda também é uma cidade que tem muito a ser explorado, tem muita coisa. No conto final, o que acontece? A Celina e o Sam, eles conseguem um contrato, mas era tudo uma armação. Eles tinham que matar o Lorde do Crime ali de Forte da Fenda, que ele era fortemente protegido e tinha um braço direito. Então o Sam mataria o braço direito e depois a Celina mataria o chefão. E o que aconteceu foi que quando o Sam foi para matar esse braço direito, o cara já sabia que o Sam estava chegando, capturou ele, torturou e matou. Devolveu o corpo dele lá na Guilda dos Assassinos, que no caso era a casa onde a Celina cresceu e morou, e onde moram todos os assassinos, como um aviso do que aconteceria se tentassem mexer com ele novamente. A Celina, muito desnorteada, ela acaba passando a noite, que ela tá muito mal, assim, ela desmaia, tem um surto, ela acaba passando a noite ali naquela casa, que era aonde ela morava antes de ir pro apartamento dela com o Sam. Então ela escuta os assassinos combinando de fazer uma retaliação, uma vingança. E aquilo ali para mim, mais uma vez, foi a Celina metendo os pés pelas mãos, porque tava, para mim, né, tava muito claro que era uma armadilha e ela caiu direitinho na armadilha. Ela ouviu pessoas combinando de irem matar o chefão do crime, né, que tinha pego e torturado e matado o Sam, e aí ela pensou, eu vou lá para fazer essa vingança eu mesma. Chegando lá, ela é capturada por esse braço direito do chefão do crime
E mais ainda, esse braço direito mata o chefão do crime. E ele acaba falando com a Celina então que ela caiu na armadilha e que essa armadilha serviu justamente para ele conseguir ter a desculpa perfeita de matar o Lorde do Crime, para assim ficar no lugar dele. E ele só não mataria a Celina porque o combinado era ela ser entregue ao rei. E aí nisso ela já treme na base e aí é bem rápido o final. Não é que seja ruim, mas aí vão acontecendo as coisas bem rápido. Ele captura a Celina, ela já é levada pro calabouço do castelo, e ali no calabouço ela aguarda alguns dias para a sentença dela. E a gente já vê ela tendo a sentença, e aí ela ouviu alguma coisa de que ela iria para a forca, mas aí ela pede pro rei para ser rápido, e o rei fala: não vai ser rápido. Aí eles começam a ler toda a lista das pessoas que ela matou, né, como a assassina de Adarlan. E aí o rei diz: não vai ser rápido, você vai pagar pelo que você fez nas minas de sal e você vai ser uma escrava. Aí nessa hora ela meio que se desespera, porque cai a ficha dela de que ela foi pega, né? E vai ser condenada a ficar aí nessa mina de trabalhos forçados, e aí é toda aquela coisa. E aí ela vai lá para Endovier, né? Que é onde começa a série Trono de Vidro. Mas a gente acaba vendo depois do próximo capítulo que quem armou tudo foi o Arobin. Sim, ele armou para ela ser pega. Então a gente vê que é uma relação totalmente doentia, porque quando ele tá conversando com esse braço direito, que agora é o chefão do crime, que foi com quem ele combinou essa emboscada, ele diz que não gosta de dividir o que é dele, porque no caso ele tava morrendo de ciúmes da Celina com o Sam. Então, assim, ele preferiu mandar a menina que ele supostamente amava para o calabouço real, onde ele sabia que ela corria risco até de morte, porque a Celina mesmo disse que quem entrava ali naquelas masmorras só saía morto ou enforcado ou ia para os campos de trabalhos forçados. Então ele sabia e mesmo assim ele preferiu entregar ela, armar isso tudo, porque ele não conseguiu ver a Celina com o Sam. Então, para mim, a relação dele com ela é totalmente doentia e ele mesmo diz que ele não sabe explicar. É uma sensação de posse mesmo, uma sensação de que a Celina era dele e ele enlouquecia, surtava sempre que ou ela tentava deixá-lo ou o que aconteceu, ela se apaixonou pelo Sam e saiu da Guilda dos Assassinos e foi viver a vida dela. Então é uma relação assim totalmente doente. O Arobin é uma pessoa totalmente perigosa e infelizmente ele acabou armando para Celina e ela foi presa. No mais, esse livro é muito bom. A gente começa então com ela e o Sam tendo uma aventura com um pirata. Depois ela salva uma garota ali no caminho dela. Após isso, ela vai para o Deserto Vermelho para treinar com os Assassinos Silenciosos. Volta, tem esse rolinho ali com o Sam. O Arobin apronta com ela ali também. Quando ela volta do deserto, ela tem uma missão para fazer e é mais uma coisa que o Arobin colocou ela em uma enrascada, digamos assim, né? Uma coisa que ela não queria fazer relacionada a tráfico de pessoas, relacionada à escravidão. E aí ela tem mais essa missão e aí é depois que ela tem o estalo, vai morar com o Sam e acaba nessa emboscada ela sendo presa. Então, assim, é um livro que acontece muita coisa em vários cenários e eu acho que é isso que torna ele tão bom, porque não fica cansativo. Cada hora ela tá num lugar, cada hora ela tá com uma personagem diferente, cada hora ela tá fazendo uma coisa e isso deixa a dinâmica, assim, bem acelerada. Por isso que eu até comentei, eu acho, no início desse vlog, que eu pensava que fosse um livro curto, mas na verdade ele tem 500 e poucas páginas e passa muito rápido justamente por isso, porque os contos eles são divididos e por cada um ser de um lugar, mesmo a história é muito linear, então não tem como você ler um conto separado do outro, porque ela segue uma ordem até culminar nessa captura da Celina, mas assim, passa muito rápido. Eu gosto muito de A Lâmina da Assassina, apesar de ter reparado esses pequenos defeitinhos aí na personalidade da Celina, isso não me fez gostar menos do livro, só me fez reavaliar se ela é assim, aquela personagem tão fodona do jeito que eu imaginava que ela fosse. No mais, então, a gente tem um recorte da vida da Celina e do que acontece e da corte ali, da corte não, da cidade de Adarlan. É um recorte muito bom para o leitor se situar, né, no que ele vai encontrar aí a partir dos próximos livros. Eu recomendo que seja lido na ordem, né, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, A Lâmina da Assassina e depois passar para o terceiro. Mas eu acho que não tem interferência se passar do 2
2 para o 3. A única coisa que você vai perder se você fizer isso, no caso, é toda a história de amor com o Sam, porque no primeiro e no segundo livro ela sempre bate nessa tecla, o Sam, mas ela não explica em momento algum o que foi que aconteceu tão a fundo quanto a gente tem aqui na Lâmina da Assassina. E fora essas outras aventuras também, que apesar de na série regular ter bastante coisa, aqui é um recorte diferente. É como se a gente acompanhasse um pedacinho antes da vida dela mudar novamente. Porque quando ela vai pro castelo novamente, mas dessa vez para participar da competição, já é outra coisa, já é totalmente diferente. Ela já não tá mais ali solta, digamos assim, em Adarlan sendo a assassina. Agora ela trabalha pro rei. Então, assim, são vibes diferentes nesse livro aqui. E eu recomendo muitíssimo. Eu nem avaliei com estrelas, para mim seria 5 estrelas, mas essa parte assim que eu me irritei um pouco com a Celina, eu acho que eu tiraria estrelas, mas para não ser injusta com a escrita e com tudo que tem ali, seria 5, mas aí eu não quero dar estrelas, não tô confortável com a minha nota final. Mas assim, é sensacional. É mais um livro do universo ali de Trono de Vidro para te deixar totalmente imersa na leitura, para descobrir novas coisas. E eu já quero começar o livro 3, mas eu não comprei ele ainda. E o mês de setembro eu vou preencher com outras leituras. Talvez eu compre o livro ali pelo meio do mês e leia no fim, mas talvez não. Eu acho que essa leitura vai acabar acontecendo só em outubro mesmo. E me contem se vocês gostam desse tipo de vlog, onde eu vou lendo e vou atualizando assim em pedaços, sem recortes de videozinhos do meu dia a dia. É porque eu acho esse tipo de vídeo muito trabalhoso de fazer e de editar. Na minha vida não acontece muita coisa, porque eu trabalho em casa, eu fico em casa, eu não sou uma pessoa de sair, então meio que não acontece nada, assim. E aí eu, prefiro consumir esse tipo de conteúdo e eu também pensei em fazer esse tipo. Então me falem se vocês gostam, assim, eu tô pensando em fazer um outro vlog parecido com esse, mas de um livro totalmente diferente. Então deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta de assistir vlogs assim, de atualização, a cada capítulo. Me segue lá no Instagram, que lá eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, do que eu tô lendo, enfim. Se não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, avalie esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo se você já leu A Lâmina da Assassina, se quer começar, se você gostou do livro, se você concorda e o que você acha da série também como um todo. E até o próximo vídeo.